no tempo que eu tenho de rádio, 35 anos, foi o fato mais delicado que nós já tratamos no Iguatu. O que é que acontece? Nós acompanhamos, inclusive, o julgamento dos acusados daquelas mortes lá do sítio Canto Suaçurana. O primeiro julgamento foi o caso do Jaderson. E os acusados, na ocasião do dia 14 de dezembro de 2021, receberam a pena de mais de 17 anos de prisão. Foram eles Gleudson Dantas Barros, que recebeu a pena maior de 21 anos e 7 meses, e o outro, Roberto Alves da Silva, que teve a pena de 17 anos e 3 meses. Vocês acompanham aí imagens, inclusive, da ocasião do julgamento, ocorrido aqui no Fórum Boanerges de Queiroz Facó, aqui no Iguatu. Acompanhamos o julgamento que entrou pela noite, e nós fomos surpreendidos pela informação de que o julgamento do Tribunal do Júri e a sentença foram anuladas. Agora, dia 23 de fevereiro. A gente precisa saber, agora, obviamente, está aí os envolvidos nos casos, né? Imagens para que vocês relembrem do fato. E eu estou recebendo aqui a presença do Dr. Sidney Silva, que é advogado criminalista, que acompanhou passo a passo todo esse julgamento, todo o fato. Obviamente que a essa altura do campeonato, algumas pessoas podem estar perguntando, assim como eu também fiz a pergunta quando recebi a informação. E agora? Os acusados, que inclusive já estão presos, cumprindo sentença, serão soltos? Foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça. Então, ninguém melhor do que o Dr. Sidney Silva para nos explicar agora. Na verdade, merecido, seja bem-vindo aqui a Mais FM, que você possa explicar aqui para os nossos ouvintes internautas, primeiro, por que dessa anulação. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulino. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui na Rádio Mais FM, esse grande veículo de comunicação do Centro-Sul. E é um prazer ter sido convidado para debater, conversar sobre esse fato. Bom, a pergunta é, por que esse julgamento do júri e a sentença ocorrida, como dissemos, em 14 de novembro de 2021, ela foi anulada? Bom, primeiro, existe, né, o ordenamento jurídico brasileiro, ele dá direito à plenitude de defesa no Tribunal do Júri. Esse direito à plenitude de defesa, ele está lá presente no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, a linha A, que no Tribunal do Júri vai existir essa plenitude de defesa. Ocorre que, quando ocorreu o julgamento, os réus foram punidos e houve uma apelação da defesa do Roberto. A Defensoria Pública, que estava fazendo a defesa do Roberto, fez essa apelação. A apelação, ela é um recurso que é tanto para a defesa quanto para a acusação. Ela está presente no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ela é um mecanismo que tanto pode ser utilizado pela defesa quanto pela acusação. A Defensoria Pública, no caso do Roberto, que estava assistindo o Roberto naquela época, ela fez esse recurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, chegou até a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará e chegou no dia 10 de março de 2023, a gente percebe que passou quase um ano para ocorrer esse julgamento, e aí, no dia 23 de fevereiro de 2024, a primeira vara, a primeira Câmara Criminal, por unanimidade, entendeu que houve violação ao processo penal, especialmente os artigos 469 e 468 do Código de Processo Penal. Desculpa a minha ignorância, como leigo no assunto,
mas também curioso. Você citou aí 2 artigos. Para quem está em casa nos assistindo agora, daria para a gente transmitir para essas pessoas, assim, de uma forma mais prática e de fácil entendimento, que tipo de violação foi essa? Bom, existe o Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença é formado por 25 pessoas com idoneidade moral, pessoas que são probas legalmente, né, pela sociedade, pessoas que têm realmente bons antecedentes criminais, pessoas, professores, assistentes de administrativos, pessoas da administração pública, né? E desses 25, tem que ter no mínimo 15 para dar início à sessão do júri. E desses 25, desses 15, cada parte tem direito a uma recusa imotivada na escolha de 3, cada parte. Só que nesse caso do Sítio Canto, existem 2 partes, 2 réus. E o que deveria ter ocorrido? O juiz, quando fosse chamar os jurados, as partes, cada réu teria o direito a negar 3 desses jurados imotivadamente. O que houve? A Defensoria Pública e a defesa do Gleudson, eles, em determinado momento, eles se insurgiram contra a decisão do juiz de, não, o juiz, eu estou falando o que tem aqui no recurso, né? Pelo que eu li do recurso, também pela ata, o juiz, ele entendeu que seriam 3 recusas imotivadas para os 2. Só que teria direito... Seriam 3 para cada um. Isso, para cada um, teriam que ser 6. E aí o que houve, o juiz deu direito somente a 3 defesas, a 3 recusas imotivadas. Ele dá 1,5, né? Então teriam que ser 6, só que o juiz deu direito somente a 3 imotivadas. E aí a defesa do Roberto, assistido pela Defensoria Pública, fez essa apelação no Tribunal de Justiça e houve essa anulação desse júri. Ou seja, a defesa do Roberto, vamos chamar assim, em palavras mais práticas, se sentiu prejudicada. Isso. Teve menos direito à recusa. Do Gleudson, na verdade. A do Gleudson, né? A do Gleudson, na verdade. Isso. Agora, na prática, doutor Sidney, muita gente pode estar se perguntando, com essa anulação, os acusados serão postos em liberdade? Bom, um lacônico não. Eles não serão postos em liberdade. Essa decisão, ela decidiu que deve ocorrer a anulação do julgamento e deve-se determinar que se proceda com um novo julgamento futuramente, só que aí as pessoas podem achar, doutor, essas pessoas serão postas em liberdade? Essa foi a pergunta que você fez para mim. Não. Por quê? Primeiro, são 3 processos, são 3 mandados de prisão preventiva, só que em 2, inclusive esse aqui que foi anulado, eles foram condenados. Inclusive, ano passado teve um julgamento no final do ano, se não me falha a memória, que eles foram condenados em outro processo. Sim, então, eu posso dizer que é impossível hoje eles serem liberados. Tanto pela pena do último processo, quanto pela pedido de prisão preventiva do outro processo. São 3 processos que eles respondem. Inclusive, vai haver um novo julgamento. Vai haver um novo julgamento de um outro processo. Esse daí envolve 2 vítimas. Bom, vocês que estão acompanhando agora, senhoras e senhores, estão entendendo um pouco mais do que está acontecendo, na verdade, né? No primeiro julgamento, no caso do J. Anderson, o julgamento foi anulado, mas haverá um novo julgamento e eles não serão colocados em liberdade, como o doutor Sidney acabou de nos informar aqui agora. Agora, doutor Sidney, esse novo julgamento já tem data prevista? Seria quando? Se ainda não teve, existe um tempo para que a justiça possa marcar esse novo julgamento referente a esse que foi anulado? E seria aqui novamente no Iguatu ou seria em um outro local? Bom,
Essa última pergunta sua, eu não sei responder se pode haver o desaforamento, porque eu não faço parte da defesa de nenhum dos dois, eu não sei como que vai ser a estratégia de defesa dos réus. Mas isso aí eu não sei responder. Quanto à certeza de uma data, a única certeza que eu tenho é que vai ocorrer futuramente. Eu não sei a data, ninguém sabe qual a data, até porque, convenhamos, Iguatu é uma vara, é uma comarca que tem muitos júris anualmente. Ano passado, se não me engano, foram mais de 50 júris, com quase 60 pessoas que foram levadas a júri popular, com quase 60 réus. Pois é, já que o senhor falou em desaforamento, às vezes desaforamento tem uma outra palavra, né? Na verdade, o que seria desaforamento, né? E quando é que isso acontece? Em que situações? Bom, desaforamento é uma circunstância do processo penal que acontece quando, pela comoção popular, pela ameaça que os réus ou a família vem sofrendo, aí o juiz, a pedido do Ministério Público ou da Defesa, pode se manifestar pelo desaforamento. O juiz ou então o TJ, o juiz também pode entender que aquele caso, não, aqui na minha cidade é impossível acontecer isso aqui, eu não tenho segurança suficiente. É para a própria segurança dos réus. Não só dos réus. Não só dos réus, mas de todos. Para a família, para o próprio juiz, para o Ministério Público, para a Defesa. Bom, acho que a gente está entendendo mais ou menos como é que as coisas acontecem. Você que está em casa agora pode então estar fazendo vários tipos de questionamentos. Um outro questionamento que eu faço, doutor Sidney, é o seguinte: eles foram condenados nesse julgamento que foi anulado há mais de 17 anos de... O Roberto, isso. O Roberto, há 17 anos, porque o Ministério Público entendeu que houve contribuição do Roberto na elucidação dos fatos, isso tanto no primeiro quanto no segundo julgamento. Sim. O Ministério Público pediu uma pena um pouco menor para ele. E o juiz acatou. Não acatou porque o Ministério Público pediu, mas porque tem circunstâncias, essas circunstâncias, elas são observadas dentro do direito penal, dentro do processo penal e até do direito constitucional. Então, o Roberto, houve essa ajuda do Roberto na elucidação. O Roberto levou a polícia ao local, o Roberto disse onde que estavam os corpos. Ele ajudou a elucidar. Ele ajudou, sim, ajudou. Inclusive, o doutor, não lembro o nome do delegado, o doutor Sandro, Marco Sandro. O doutor Marco Sandro, ele... tem um vídeo dele, inclusive passou aqui, doutor Marco Sandro, explicando o papel do Roberto central no deslinde dos fatos. Para chegar a encontrar todos os detalhes, porque os fatos tinham muitos detalhes, né? Se não fosse a ajuda aí do Roberto, então, teria sido muito mais difícil. Possivelmente teriam encontrado os outros corpos, os outros objetos, mas com um pouco mais de dificuldade. O senhor acredita que, com a experiência que você tem de acompanhar os tribunais de júri, popular do júri, no próximo julgamento, dependendo de quando seja, na verdade seja até um pré-julgamento que nós estamos fazendo aqui, tínhamos aí a colocação dos mesmos fatos, relembrando tudo aquilo novamente, e se começa do zero, como se realmente não tivesse acontecido nada naquele julgamento. O tribunal do júri, o processo que envolve crimes contra a vida, é dividido em duas fases. A primeira fase, ela já foi, ela será totalmente reconhecida. O que vai acontecer única e exclusivamente é a sessão do tribunal do júri. Não haverá nova denúncia, não haverá nova fase instrutória, haverá somente o julgamento do tribunal do júri. Somente aquela audiência demorada, marca-se muitas então, a data pessoas. E acontece o julgamento. Isso, exatamente. A denúncia é a mesma. Certo. Então não muda nada para trás. Não. O que já foi reconhecido pela justiça está reconhecido. Né? Então, senhoras e senhores, daqui para lá ainda vai acontecer muitas outras coisas, e a gente vai ter que, aos poucos, ir entendendo um pouco mais. É normal acontecer esse tipo de anulação? Por incrível que pareça, é mais normal do que o que parece, que se acha.
A gente viu aí, talvez, o maior júri do Brasil, que é o caso da Boate Kiss, foi anulado justamente por falhas processuais. Falhas processuais. Inclusive, Paulinho, deixar bem claro aqui que o Tribunal de Justiça, os 4 juízes, os 4 desembargadores, eles não anularam essa sessão do Tribunal do Júri, eles não olharam pena, eles não olharam se foi uma pena exorbitante, se foi uma pena baixa, eles não olharam se houve qualificadoras, eles não olharam nada disso. Por quê? Porque eles só julgaram a fase preliminar alegada pela defesa do Roberto, que é o quê? Não houve um adequado segmento do processo penal. E aqui queria deixar bem claro aqui que o doutor Eduardo Dantas é um dos melhores juízes que eu conheço. É um dos melhores juízes, um juiz extremamente legalista, um juiz extremamente competente, totalmente capacitado para o Tribunal do Júri. E a gente que acompanhou, até fiz essa pergunta para o doutor Sidney aqui na interna, né? É um julgamento demorado, horas e horas a fio, e aí eu fiz a seguinte pergunta, eu vou fazer para ele aqui. Como é que durante um processo desse aí, acontece, por exemplo, uma falha dessa natureza, e essa falha, durante o julgamento, ela foi percebida? Eu lembro que numa entrevista que eu fiz a um advogado, inclusive, de uma dos réus, ele chegou a dizer, a gente tem inclusive uma gravação que ele disse: existem falhas no processo. Naquela noite em que eu fiz essa entrevista, ele disse que tinha havido falhas no processo e que poderia, não afirmou, mas que poderia haver uma anulação do julgamento. O que aconteceu, inclusive. Essa falha, ela é percebida durante o processo? Ela é uma falha que sim, é percebida durante o processo. Inclusive a defesa, no caso a Defensoria Pública, e também o doutor Mário Léo, vou falar aqui, que a gente sabe, que inclusive foi advogado do Gleudson, é um grande advogado, um grande amigo meu, um advogado extremamente capacitado. E o advogado do Gleudson e a Defensoria Pública, eles notaram na hora, assim que aconteceu, até porque eles notaram na hora que está na ata, e foi a ata, e que foi essa, eles pediram para constar em ata que não houve esse respeito, que fez com que tivesse sido anulado. No momento em que estava acontecendo? No momento que estava acontecendo. Naquele momento, nada pode ser feito para que aquilo que está... Eu estou fazendo uma pergunta de leigo, né? Naquele momento em que se percebe a falha, nada pode ser feito para que aquela falha seja consertada naquele momento e não tenha, por exemplo, que se transcorrer tudo isso e um julgamento ser anulado? Bom, a única coisa que pode ser feita é que quando tem um juiz presidente, no caso um juiz togado, os outros 7 membros do Conselho de Sentença são juízes leigos, né? E o juiz togado, que é o juiz realmente passou no concurso, é um juiz que foi nomeado, tomou posse como juiz. Ele é o presidente do júri. A primeira coisa que você tem que fazer é o que a defesa fez: comunicar ao juiz, pedir para ele obedecer aquele artigo, aquele mandamento, aquele dispositivo do Código de Processo Penal, e ele decide se respeita ou não. Não havendo o respeito, a defesa vai dizer: doutor, gostaria que constasse em ata que o senhor recusou tal e tal pedido da defesa, que o senhor recusou tal e tal solicitação que foi feita aqui no tribunal. Isso é recorrido não para Iguatu, mas é recorrido à Fortaleza? À Fortaleza. Lá é que um tribunal que está numa instância superior faz esse julgamento. Segundo grau de jurisdição, né? Bom, gente, é meio delicado alguns termos que a gente entender, mas eu acredito que as pessoas tenham entendido, na verdade, que o que é que vai acontecer. Vamos aqui repetir. O julgamento ocorrido, no caso do Sítio Canto, no dia 14 de novembro de 2021, no caso do Jay Anderson, foi anulado. Mas haverá um novo julgamento a ser marcado em uma data posterior. E é claro que a gente vai trazer essas informações aqui na programação da Mais FM. Só resta a gente agradecer a sua participação aqui conosco de forma tão
esclarecedora para os nossos ouvintes. Antes de agradecer o convite, eu queria deixar bem claro uma coisa para a população iguatuense. Não estamos falando aqui de impunidade para os réus. Pelo contrário, havendo um justo procedimento, um justo processo penal, só assim se poderá chegar a uma pena justa, a um procedimento justo, Isso, exatamente. Essa pena, inclusive, ela pode aumentar nesse próximo julgamento? Pode, claramente pode. Quando pode aumentar, quando pode diminuir, porque não vai ter influência nenhuma do julgamento anterior. Certo. Serão novos jurados, porque anualmente os jurados são mudados. Os jurados de 2022 não são os mesmos jurados que estiveram no Tribunal do Júri de 2023 e não foram de 2023, eles não estão no Tribunal do Júri de 2024. Anualmente é enviado uma lista de, acho que em Iguatu são 800 pessoas, 600 e alguma coisa, né, que são enviados para a vara criminal aqui de Iguatu. Eles fazem essa seleção dessas pessoas e aí essas pessoas são chamadas para participar do Tribunal do Júri. Uma coisa que eu peço é que, se você foi chamado para o Tribunal do Júri, participe, aceite, faça parte da justiça, seja um cidadão, que é o chamado cidadão honorífico, né? Só uma curiosidade, se você participa do Tribunal do Júri, você, em alguns concursos, é isento à taxa. Você tem dias de folga diferenciado. Se você, Deus o livre, for preso, você não vai preso numa cela comum. Você porque você... Não vá pensando nisso. Não vá pensando nisso. Não vá cometer nenhum crime pensando nisso. Isso, exatamente. Mas vá pensando em fazer justiça. Vá pensando em dar um julgamento justo para quem precisa. Isso, moldar a sociedade. E aqui, antes também eu queria me solidarizar às famílias, tanto das vítimas quanto dos réus, porque esse processo é doloroso e não há ganho. Vai ter que passar, inclusive, por todo aquele sofrimento. Pela dor, pelo sofrimento. A família das vítimas, a família dos réus. É um processo que não se venceu. Ninguém venceu nesse processo. Todo mundo perdeu. Com certeza. Inclusive a sociedade. A sociedade.